Eu digo qual é o versículo? Salmo 40, nós vamos pegar o triângulo, irmãos. Eles são 17 versículos, podem ler em casa. Mas eu vou pegar aqui o Salmo 40, o versículo, a partir do versículo 7. Aqui, lá em Hebreus, vai dizer, né, que isso aqui fala sobre o Senhor Jesus. Mas nós vamos também pegar do Senhor Jesus o aprendizado, né? Então é como se fosse uma conversa com Deus e Jesus. Mas agora a gente vai pegar também o exemplo dele para colocar para nós. Então no Salmo 40, o versículo 7 fala assim: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Amém? O rolo, porque antigamente era literalmente enrolados, né? Mas não é como hoje, se você tem uma, né? Aí em forma de caderno. Mas enfim, ele falou: ó, eu vim. Primeiro fala de Jesus, né? Mas pegando o exemplo de Jesus para nós, no rolo do livro está escrito de mim. É o que eu acabava de falar ali antes da gravação, não é verdade, irmãos? Não é o coach, não é a filosofia, não é a palavra assim bem elaborada, né? Como muitos procuram. Não não. O que eu vou aprender? Eu tenho que aprender aquilo que está escrito de mim. Amém? Tanto, né, irmãos, as coisas, digamos, boas, que com certeza é a maioria, como também as coisas ruins, não é verdade? Quanta gente que você olha para a vida da pessoa: eu amo a Deus. Tu ama a Deus? Amo. Mas olha o que Deus fala aqui, ó, sobre essa situação: tu está em pecado. Não, no meu caso é diferente, ou não é bem assim. Poxa, não entendi. Tu diz que ama Ele, mas quando Ele na palavra te mostra que você está errado, então não é bem assim? Não é verdade? Então na verdade o quê? Não ama, né? Então amar a Deus tanto é entender aquilo que eu sou, né? Mas também é aquilo que Ele não quer que eu seja. Amém? E onde é que está escrito isso, irmãos? No rolo, né? Ou seja, na palavra de Deus. Toda a Bíblia nós temos que ler, toda, de Gênesis a Apocalipse. Mas hoje, para nós, no tempo da igreja, principalmente não usaria a parte mais doutrinária, ela está onde? Está nas cartas, né? Fala sobre a justiça, a santificação, sobre o porquê nós oramos em nome de Jesus, sobre o porquê nós temos acesso a Deus, qual é a esperança da salvação. Então, não que a Bíblia não é para nós, toda ela é para nós, mas a parte da doutrina nossa hoje está onde? Está na carta, nas cartas, amém? E aí nós temos que meditar, estudar, entender, e olhar, e falar, e observar, né? Para que eu tenha uma fé não baseada no que eu acho, não baseada no que eu penso, mas até porque não é fé, né? Porque a fé verdadeira ela está baseada no quê? Na palavra de Deus. Então, ele se apresentou e diz: no rolo do livro está escrito de mim. Então também está escrito de nós. Então tem que ler a Bíblia, meditar, como eu falava antes da gravação, né? O povo que é fraco de Bíblia, é fácil você manipular, né? É fácil você levar para onde você quiser, só não vai levar para o céu. Né? Agora, quando a pessoa conhece a palavra de Deus, já não dá ouvido a qualquer coisa. A pessoa tem aquela, não é criticismo, né? Mas a pessoa tem aquele senso crítico, né? Não quero aguinha com açúcar, eu quero comida. Não é bem assim como o pregador está falando, é diferente, né? Porque a pessoa está entendendo na palavra de Deus, né? Então tem que ler, tem que estudar a Bíblia, tem que meditar, tem que se aprofundar, tem que, claro, a gente não vai decorar tudo, né? Mas conhecer os trechos, e ali a gente vai se apresentar para Deus. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Aí o que estava escrito dele? 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém?
Então o que estava escrito, dentre outras coisas? Que ele se alegrava em fazer a vontade de Deus. De novo, primeiro se aplica a Jesus. Aí nós aprendemos com ele, né? Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então é aquilo que nós sempre pegamos. A primeira obra começa dentro de nós, né? E nós fazer a vontade de Deus dentro de nós. Primeiramente na nossa vida, primeiramente no nosso coração. Porque, como eu falei, só falar da Bíblia da boca para fora, até o diabo faz isso e faz melhor que qualquer um de nós, né? Agora, do coração, ele não tem capacidade de fazer isso, mas o ser humano tem, né? Aceitou Jesus, a lei, a palavra hoje está dentro do nosso coração, e é ali que o Espírito Santo vai nos ajudar a depois pregar para os outros. Então, estava dentro dele. E aí no 9 eu falo assim, ó: preguei a justiça na grande congregação. Então depois, primeiro estava dentro dele, depois ele foi pregar, né? Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retire os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Então, primeiro dentro dele, para depois sair da boca dele. Amém? Né? Como eu falei, da boca para fora até o diabo fala, né? Agora do coração para fora, aí é só o crente que faz. E ele falou e disse: não retire os meus lábios. Ele pregou a palavra de Deus, o que é de Deus, né? O aviso de Deus. Pregou-se quando havia um puxão de orelha, pregou quando havia um ensinamento. Quer dizer, a palavra, ela é aquilo que nós precisamos, né? E às vezes vai ter momentos que ela vai chegar a nos confrontar. Como às vezes eu prego aqui, né? Deus começa a nos inspirar a falar sobre casamento. Tem pessoa que fala: eu não quero casar. Aí a pessoa vai para outro lugar, né? Mas se a pessoa vai para um lugar que prega a Bíblia, lá não vão pregar sobre casamento também? Sim ou não? Bom, né? Então a encrenca não é com o pregador, amém? Eu falava, né? A pessoa da igreja, a maioria aqui, graças a Deus, você quer Jesus, né? Mas sempre tem aquela pessoa que tu te entristece. E tu prega, por exemplo, né? Tu prega sobre vinho domingo de manhã, a pessoa é capaz de vir só domingo de noite, né? Tu prega sobre vir mais do que na Santa Ceia, capaz da pessoa vir só na Santa Ceia. Parece que a pessoa passou do oposto do que Deus está falando, né? Tu prega sobre, sei lá, se voluntariar mais, é que a pessoa viu um fantasma camarada, não é verdade? Parece que a pessoa tem o prazer de fazer tudo o contrário, né? Parece que a pessoa tem a alegria de sempre contrariar. Vou começar a falar o inverso, né? Não venha na igreja, aí a pessoa começa a vir só de vida. Eu vou começar a dizer: só venha na Santa Ceia. É capaz da pessoa vir todos os domingos do mês e nos 3 horários. Mas não é isso que Deus quer de nós, não. Nós temos que, não podemos reter os nossos lábios. Tem que falar a palavra que Deus deu. Tem que falar a palavra mesmo como Deus ensinou. Amém? Se ela é aquela palavra de correção, que às vezes vai vir, amém. Aquela palavra ali, embora no primeiro momento não é alegria, como a palavra fala, né? Mas eu sei que aquilo vai me gerar um bom fruto, não é verdade? A palavra de encorajamento, mas como eu falei, não é encorajamento no coach, né? Você vai vencer só da boca para fora. Não, é na palavra, né? É aquela sabedoria prática, como nós falamos, né? Porque sabedoria você vê o quê? Nas atitudes. Você pode ser o mais boca aberta, não continua assim. Deus muda, né? Aquela pessoa toda hora dá balão, está faltando buscar mais a Deus, porque Deus não é Deus de boca abertice, na verdade. Deus é Deus de sabedoria, e Ele falou que Ele dá livremente. Então, se Deus dá livremente, eu que não estou recebendo, na verdade. E Deus dá a sabedoria dele, com certeza, né? Enfim, Ele não reteve os lábios, Ele falou. Primeiro estava dentro dele, depois Ele tirou para fora, né? Pregou na grande congregação. Ou seja, né, falou ali, o 9, né? Deleito-me em fazer, perdão, o 9. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que eu não retive os meus lábios, Senhor,
tu o sabes. Aí o 10 fala o quê? Não, está repetindo, né? Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Olha que bonito, né? Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Glória a Deus, né? Então aqui o esconder é no sentido de guardar para si, amém? Né? É o sentido de se omitir, é o sentido de só querer para si. Então eu não fiz isso não. Eu preguei o quê? Eu preguei a tua fidelidade, eu preguei a tua salvação, né? Eu preguei a tua benignidade, eu preguei a tua verdade. Quer dizer, ele está revelando Deus para as pessoas, amém? Ele está revelando para que as pessoas venham ser o quê? Né? Um povo de Deus. E é o que ele sempre fala aqui, não, você vem na igreja para quê? Você vem para aprender. Mas você aprende o quê? Para praticar lá fora e fazer o quê? E exercitar, né? E pregar para os outros, né? Então, é assim que tem que ser, né? É uma revelação, como eu falei, tem os mandamentos, mas é uma revelação. É a pessoa ter aquela vontade de conhecer mais a Deus. É a pessoa ter aquela vontade de mostrar, né? Através da sua vida, que ela quer amar a Deus. É a pessoa falar dos outros, né? De Jesus para os outros. É a pessoa falar a palavra de Deus. Na verdade, às vezes a pessoa conversa ali sobre tudo, né? Trova afiado. Aí quando chega na hora da Bíblia, não sei. Não é errado usar a pessoa naquilo que é saudável, gostar. Eu gosto de futebol, pastor. Amém. No limite que é saudável, não tem problema. É o teu gosto, tá verdade? Não, pastor, eu gosto de carro. Amém. No limite saudável, não tem problema, na verdade. Eu gosto de tal coisa. Amém. Dentro daquilo que é santo, né? No limite que é saudável, não tem problema. Mas de verdade, irmãos, o que tem que encher a nossa boca, o nosso coração, tem que ser o quê? A palavra de Deus. Sempre pronto, como diz a Bíblia, né? Tem que estar sempre pronto para responder a esperança que há em nós. Sempre pronto para responder, né? Então, eu falei, se eu te chamar agora, irmão, vai lá 5 minutos dar uma palavra, né? Tem uns que dá uma dor de barriga, vai para o banheiro, até às 10h40. Por quê, pastor? Porque o culto acaba às 10h30. Né? Eu não tenho capacidade. Tem que ter. Amém? Jesus precisou de ti naquele momento ali. Você não pode guardar dentro de você. Não pode segurar só para você. Pastor, mas eu sei só para mim. Glória a Deus. Então quem sabe para si, sabe para os outros. Se eu sei beber água, né? E a água é necessária para a minha vida, eu sei oferecer e dar água para os outros também. Amém? Então é importante nós repartir a palavra, nós falar de Jesus, nós não reter, como fala aqui, né? Não esconder a justiça, não guardar dentro da gente apenas, né? Não ser aquele religioso, né? Quando a pessoa era lá católica, o costume dela era ir nas missas domingo e nos feriados santos, e só isso. A vida dela não mudava nada, era só um compromisso religioso, né? Aí a pessoa virou agora, que religião tu é? Agora eu sou evangélico. Né? Não é evangélico, tem que ser cristão, amém? Tem que ser cristão. Cristão significa o quê? Parecido com Jesus, amém? Parecido com Jesus. Ou seja, não sou o Cristo, né? Mas eu quero ser parecido com Jesus. Então é importante eu falar. Isso aqui é muito bonito, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Volto a falar no sentido de guardar só para si, né? Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação, ou pode ser pequena também, né? Quem é fiel para pregar para 1 milhão, é fiel para pregar para um só. Não, né?
a tua benignidade, a tua graça, né? E a tua verdade. Então é isso aí, não é só para mostrar, eu sou o dono da verdade. Não, eu estou pregando a verdade em nome de Jesus, né? Eu sou o certinho. Não sou o certinho, mas também não sou erradão, não. Estou pregando a palavra de Deus. O objetivo é que venha muitas outras pessoas a encher a casa de Deus. O objetivo é que venha muitas pessoas. Sempre dou aqui um exemplo, né? O que tem aqui de manhã na igreja? Umas 20 e poucas pessoas? Vamos dizer que tenha 20 pessoas, né? Deve ter um pouquinho mais. Se cada um de vocês, quarta-feira que vem, trazer uma pessoa só, quantas pessoas já tem semana que vem? 40. E digamos que não traga mais ninguém para a igreja de 2025. E depois essa que você trouxe, traga só uma. Não é 1 milhão, é uma. Na outra vai ter o quê? 60 pessoas. E digamos que também essas que trouxeram não tragam mais nenhuma. Amém? Mas essa cada uma traga uma. Quando vir tem o quê? 80. Irmãos, um culto por 80 pessoas em um mês passou de 20 para 80. É muita coisa. Amém? É muita coisa. Então você vê que a maioria do povo não traz gente para a igreja. Eu sempre digo, né? Muitas vezes a igreja está centrada no pregador. E aí é baseado, se as pessoas gostam do pregador, elas vêm. Se elas não gostam, elas vão procurar outro. É muito baseado na figura do pregador. Como se o jeito dele, o carisma dele, como se, como eu falei, o gostar do pregador fosse o que dá crescimento para a igreja. Quem vem gosta, fica. Quem não gosta, sai e vai procurar outro. Só que, irmãos, isso não é o jeito bíblico da palavra de Deus. Amém? Cada um de nós tem que pregar a palavra. Se você vai para o livro de Atos, quem fez o crescimento da igreja não foram os apóstolos, foram quem? Digamos, entre aspas, o povo normal. Quando eles foram espalhados, aonde eles iam, eles pregavam que é a palavra de. E eu te pergunto, eles tinham 66 livros da Bíblia? Para ficar dizendo, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu te falei que eu tenho pavor disso, né? Tinha por acaso? Não, às vezes não tinha nenhuma folha da Bíblia. Tinha que ir na sinagoga, onde estavam os rolos, amém? Lá tinha o que a gente chamaria hoje de Antigo Testamento, Tinha completo na sinagoga. E olhe lá, amém? Não era assim para você ter uma folha da Bíblia. É caríssimo, Só tinha nas sinagogas e olhe lá, E olhe lá, se tivesse tudo ainda realmente, ou seja, era um dinheirão na época, amém? Mas como é que as pessoas pegavam a palavra e as pessoas se convertiam a rodo? Muito mais do que nós vemos hoje. Poxa, o Espírito Santo mudou? Jesus mudou? Não, mas o povo mudou. As pessoas tinham gana de falar de Jesus. Hoje em dia, não digo que é você que está aqui na igreja, e se for também deixa de ser assim. Um dia a pessoa quer apenas o conforto, É só olhar a maioria das pregações e falar sobre vitória, sobre livramento, sobre dar certo na vida, na verdade, sobre as portas abrir, sobre ser um sucesso. A maioria das pregações é assim, podem cuidar, amém? Até minhas pregações lá, quando eu vejo as que dão mais visualização, quando a gente prega assim, um pouco mais fé, sabe? Agora, pregar a importância da Santa Ceia. Sei lá, Deus nos quer santos. Entendeu? Parece que as pessoas querem o quê? Só o conforto, E está errado, amigos. Então nós não podemos entregar para os outros o nosso chamado. Cada um vai ter o seu chamado, amém? E cada um de nós vai ser cobrado no seu chamado. Então, Deus, eu quero ser um ganhador de almas. Eu não quero que a minha igreja cresça baseada no carisma do pastor. Pode falar, daí quem gosta vem e fica, quem não gosta procura outro lugar. Só que não deve ser assim, amém? Não deve ser assim. Cada um de nós tem que falar. Tem que trazer uma pessoa, como eu falei, só uma, Em um mês a igreja já dobrou, Em 4 semanas ele já passou de 20 para 80. É muita coisa, amém? É muita coisa.
Mas a maioria não traz, não vem, não convida, não aproxima, né? Uns não convidam, pastor, convidei, mas não veio, né? Ok, né? Mas não convido. É sempre o conforto, né? Jesus é aquele conforto, como eu falei, né? Jesus é o carro com direção hidráulica, né? Se eu tenho um carro normal, eu não vou morrer se não tiver direção hidráulica, mas a direção hidráulica dá mais conforto, né? Eu não vou morrer se eu não tiver um carro com ar-condicionado, mas o ar-condicionado traz mais conforto. Tem pessoas de Caxias, é só conforto, é um conforto para a vida, né? É um conforto para a vida, é só vitória, você vai vencer, é a linha de frente, e não sei o quê, né? Agora, poucos temos muito que aquele compromisso, amém? E você e eu temos que, se não era, tem que ser, né? E se é, tem que continuar melhor ainda, né? Deus, eu quero falar do Senhor, eu quero anunciar a salvação, eu quero pregar com a boca, mas também anunciar com a minha vida, né? Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o que Deus fez na minha vida. Amém, irmãos? Amém? Então é muito importante isso. Todo mundo pensasse assim, como eu falei, não tinha igreja, estava pouca gente. Toda igreja estaria cheia, né? Mas muitas vezes não é assim. Volto a falar, é baseado no carisma do pregador. É só ver, né? Quando dá o missionário Sócio na sede de Porto Alegre, bomba a sede. Você falava até um dia, né? Deixa eu fazer uma fofocação, né? Ter irmãos que misericórdia, para sentar na frente aqui tem que, né, amarrar e trazer sonífero, né? Aí eu estava lá nos cultos missionários, havia um irmãozinho, chegou cedo e sentou bem no primeiro banco. Né? Não, vou falar, tá? Acho que vale mal dele ser dizimista. Aí na hora que o pastor depois quer 100 reais. Entendeu? E às vezes, porque eu trabalho na frente, né? A minha posição ali na frente, né? E às vezes tu toma xingão de pessoas. Eu vou sentar aqui, irmão. Esse lugar que eu vou deixar separado para autoridades, né? Pelo amor de Deus, eu vou sentar aqui. Xinga a gente, fala assim, nossa, amém? Já começou com o cheio do Espírito Santo xingando os pastores. Tu vê muita hipocrisia nisso. Mas por que a pessoa vai? Por causa do homem, amém? Não estou dizendo que missionário não é bênção, né? Não é uma bênção, não. Mas entendeu? Aí ele passa lá no pastor, o que acontece, irmãos? Se não fecha as portas lá, a maioria do povo vai o quê? Vai embora. Por quê? Porque está lá só para ver o missionário. Amém? E quantas pessoas que são realmente convertidas? Talvez a maioria não seja. Amém? Vai ver como, não estou falando que ele é um artista, tá? Mas é quase como se foi lá ver um artista, né? Aí ele foi embora, ficou ali o pastorzinho do dia a dia, o pessoal vai tudo embora. E aí se segura, não, espera, aí é mais xingão ainda. Que mania, povo vem ficar xingando o breio, pastor, não, misericórdia, já perdeu a bênção no culto e na porta, né? Misericórdia, mas tem gente que faz isso, é que não é convertido, amém? Só está ali como se fosse ver um show. Está errado nisso, amém? Mas se cada um realmente se comprometer, Deus, eu vou ser um ganhador de almas, eu vou falar, não vou guardar para mim. Deus quer usar com certeza, amém? Aí vamos lá, Lucas, até me entendi aqui na palavra, Lucas capítulo 4. Então é óbvio, né, irmãos? Lucas capítulo 4. Que o pastor ele vai apacentar, vai ensinar a palavra, como eu estou falando aqui contigo, amém? Mas não é só o pastor que Deus quer usar, Deus quer usar cada um de nós. Não é só o pastor que é um ganhador de almas, cada crente deve ser um ganhador de almas também, amém? O crescimento da igreja não se atribui só ao pregador, como foi ao carisma do pregador, né? Mas a cada um, né? Ovelha gera ovelha, amém? Então nós temos que, não podemos ser estéreis, temos que gerar. E aqui em Lucas 4, Jesus está pregando aqui num contexto, aqui na palavra,
e é uma cidade ali em Nazaré, onde ele foi criado, né? E o pessoal não estava aceitando muito ele, mas ele vai falar uma palavra que vai falar aqui que eu vou pegar no sentido de obra. Lucas 4, eu vou pegar treinando aqui, mas no versículo 25, tá bom? 25 fala assim, ó, ele está falando assim, ó, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Você lembra essa história, né? De sorte que em toda a terra houve uma grande fome. Mas olha o 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha só, em Israel tinha muitas pessoas viúvas com problemas. O que Elias falou? Nada? Para alguém de fora. É quase como, só para entender, como se aqui fosse o Brasil, né? E Sidom é como fosse aqui, a Argentina, aqui o Uruguai. Só para você entender a localização, né? Tipo assim, estamos aqui morrendo, todo mundo desesperado, apavorado, e Deus não manda aqui, manda para a Argentina, entendeu? Só para você entender, né? O que representaria. Quer dizer, Elias foi enviado. Mas pastor, em Israel havia uma necessidade. Eu sei, mas Elias foi enviado para a viúva de Tiro e Sidom. A viúva de Sarepta, né? Em Sarepta. Amém? Então, tinha muita gente necessitada em Israel. Mas Deus mandou, a palavra foi essa, Deus enviou para alguém de fora. Então o que Jesus está falando? Olha, não é apenas baseado na necessidade que a gente vai fazer a obra de Deus, mas tem que ser o quê? Naquilo que nós somos o quê? Enviados. Você e eu não vamos ganhar todo mundo de alvorada para Jesus, irmãos. Mas nós temos que fazer a diferença o quê? Para aquelas pessoas que Ele nos enviou. Eu não vou conseguir anunciar o Evangelho para todas as pessoas de alvorada, mas naquelas a quem Ele me enviou, eu tenho que ser um mensageiro de Deus. Essa coisa é você. Amém? Que mais? E 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. De novo, né, moço? Porque havia mais dificuldade dentro do povo de Deus do que aqueles que eram de fora do povo de Deus. Se você vai ver na Bíblia, não ler os evangelhos, as duas pessoas que Jesus elogiou, que tinham uma grande fé, as duas pessoas não eram de Israel. Uma buscava pela filha dela, que é a mulher cananeia, né? O outro buscava pelo servo dele. Então são duas pessoas que buscavam por alguém, não é verdade? E deu a palavra, viu? Jesus não foi lá, Jesus deu a palavra. Que no caso era a filha, né? Foi curada, o demônio saiu dela. E o outro falou assim: nem vai na minha casa porque não se dá só uma palavra. E ele deu uma palavra, Então, tanto lá com a mulher Sírio-Fenícia, ele, mulher, grande é a tua fé, como também lá o centurião, em Israel encontrei tamanha fé. Então foram duas pessoas que não eram do povo de Deus, de Israel, eram de fora, e as duas buscavam por alguém, e as duas, a palavra bastou para Deus fazer a obra. Amém? Não, pastor, só tem que ir lá sentar e falar com o meu familiar. Às vezes não quer nem me ver na cara, irmão. Mas se você vem buscar com fé e crê na palavra que é enviada, Jesus faz a obra. Amém? Porque lá você aceita. E na verdade é o teu testemunho diário para fazer o que há de fé. Não o teu familiar saber que o pastor é o homem de Deus. Ele quer saber se tu é o homem de Deus. Então, o teu parente saber se
que o pastor prega bem, que o pastor é homem de Deus. Ele quer ver se você, irmã, é bênção de Deus. Amém? Senão, de novo, aí nós estamos atribuindo sempre ao pregador o crescimento. Não, se o meu familiar vier aqui ouvir o Senhor, ele vai se converter. Quem que disse isso para ti? Talvez não, mas se ele vê você no dia a dia, se você for enviado, e ali Deus pode abençoar. Então o Naamã foi curado. Tinha muitos leprosos em Israel. Deus falou assim: nenhum deles foi purificado, mas o Naamã foi. Eu te pergunto, o Naamã é perfeito, irmãos? Você já leu lá no 2 Reis 5, né? 2 Reis, né? Se não me engano, é 2 Reis 5. O cara é um baita orgulhoso, amém? Um baita do orgulhoso, cheioso, não queria nem tomar banho no Rio Jordão. Mas depois ele ouviu uma vez? Virou uma vez. Então não ele não se qualificava como alguém humilde, como alguém querido. Mas Jesus falou assim: o povo de Deus não foi abençoado. Aí vem alguém de fora e foi. Como é que pode, né? Então nós temos que buscar ser esse enviado, né? Eu vou ganhar todo mundo para Jesus? Não. Mas eu quero ganhar todo mundo que Jesus me deu para ganhar. E aí, pastor, vamos terminar Hebreus capítulo 6. Metade do Novo Testamento. Por isso que eu falei, moço, anote a palavra. Deus fala contigo, anota, né? Medita. Deus já te dá aquela provocação, né? Escreve ali, vai, procura. Provocação, digo, na fé, né? E já vai. E assim você vai melhorando e crescendo. Hebreus capítulo 6. Mas ele mesmo falou que nenhum profeta havia recebido a sua terra. Pois é, por um momento, porque depois foi. Se nós vamos ler os evangelhos, os irmãos de Jesus, por parte de José e Maria, né? Ele foi o primeiro do Espírito Santo, os outros foi normal do José e Maria, né? Em princípio eles não aceitavam Jesus, né? E depois, lá lendo Atos, você vê que eles se converteram, amém? Parece que se converteu só depois da ressurreição, mas se converteram. Então não é esse negócio, que o profeta não deu na sua própria terra. Jesus falou, ok, mas depois ele deu os irmãos dele para Jesus. Para ele mesmo, tá, né? Não é verdade? O Tiago lá que você lê a epístola dele era irmão de Jesus. E depois veio ser o líder da igreja, inclusive maior do que Pedro. Para quem diz que Pedro era a pedra, né? Tem que ler a Bíblia, porque o líder da igreja era Tiago, irmão do Senhor. Amém? Depois seria outro chamado Judas, não era Iscariotes, né? E não era o Judas Tadeu. Era Judas, irmão do Senhor, que escreveu lá, você lê no finalzinho da Bíblia aqui, a carta de Judas. Olha que bênção que eles foram. Amém? Não é verdade? Então, ele mostrou isso. Ele mostrou como é que nós fazemos a obra. Então, eu tenho que ser bênção que Deus me enviou. Né? Não, mas eu vou lá. Não, mas se Deus não me enviou, não vou funcionar. Não adianta querer me meter onde Deus não me colocou. Né? Mas onde Deus me colocou, ali eu vou funcionar e você é bênção. Hebreus 6, só para nós terminar aqui, senão já me empolgo, né? Dá para nós ler aqui, irmãos. Eu vou ler o versículo 10, tá? Mas depois vocês podem ler o 9 até o 12, tá? Mas eu vou ler só o versículo dessa falação. Hebreus 6, 10. Fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Amém? Então a primeira coisa aqui, Deus não é injusto para se esquecer. Amém? Às vezes aquela pessoa que eu ajudei passou lá na frente e me virou a cara. Pois é, isso não mostrou quem tu é, isso mostrou quem ela era. Mas ali no Gálatas 6,9 fala, né? Que a seu tempo nós vamos colher, se não tiver esfalher. Não, se fosse aqui para eu falar para você, irmãos, vou te falar que algumas pessoas, nesses mais de 20 anos que eu sou pregador, algumas pessoas ingratas que passaram pela minha vida, irmão, vou ficar aqui até amanhã, depois eu estou culto. Né? Que tristeza.
Mas e aí, né? Mas se eu falar das pessoas, né, que, entre aspas, deram retorno, agora a lista é muito maior, né? Então Deus não é injusto para se esquecer. Ah, Deus esqueceu de mim. Deus não é injusto para se esquecer. O trabalho do amor, amém? Para com o nome dele. Mas como é que eu mostrei o amor ao nome de Deus? Ali fala, enquanto serviste aos santos e ainda o quê? Ah, eu não sirvo aos homens. Eu sirvo. O que eu estou pregando aqui na palavra? Eu estou servindo vocês. Jesus mesmo disse, quem é maior? Quem está de pé e serve, ou quem está sentado e come? Eu entre vocês sou como aquele que serve. Você está sentado, eu estou te servindo. Amém? Claro, o pastor tem a posição da autoridade dele, com certeza, deve se respeito, com certeza. Mas na verdade ele é um servo que está te servindo, pregando para você, orando, abençoando, né? Levando você a conhecer mais a Deus, amém? E dessa maneira, servindo você, eu estou o quê? Eu estou mostrando que eu amo a Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e odeia o seu irmão a quem vê, é o quê? É mentiroso. Amém? Ah, a pessoa está lá com tosse, eu vou dar um copo d'água para ela. Não foi o Espírito Santo que tomou água, foi o ser humano. Mas eu servi a Deus fazendo bem para aquele ser humano. Amém? Ah, né, sei lá, eu ajudei a varrer o pátio da igreja, por exemplo, né? Né? Jesus não vai entrar lá. Se ele quiser entrar, ele entra voando. Ele, né? Mas o meu irmão que chegou ali e não pisou nas folhas, não pisou no que o vento traz, né? Eu estou servindo a Deus. Isso também é o quê? É uma obra de amor. Amém? Ah, eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. Mas é que não tem como servir a Deus se não servir os homens. Servir que eu digo não, servir no sentido de fazer o bem. Amém? Ah, eu estou lá ensinando alguém. Eu sou um servo, né? Eu sou um servo daquela pessoa. Eu estou servindo ela para que ela venha crescer, para que ela venha desfrutar daquela bênção em nome de Jesus. Então a maior prova de amor, irmãos, é o que? Já falei para você, João 3,16, né? Foi que Deus deu o seu filho. Mas o filho também o quê? Se deu. Amém? Deus não deu uma paulada lá, Jesus acordou desmaiado, até que eu estou fincado na cruz. Não, ele se deu também. Amém? O pai, o filho, né? Claro, o Espírito também, mas o pai e o filho também se entregou. Amém? Lá, se você ler lá em Lucas 4, né? Quando Jesus falou ali, o pessoal ficou furioso. Levaram ele lá para cima do morro e o jogaram em precipício abaixo. Mas a palavra falou que Jesus só passou pelo meio deles. Que bonito, né? Você, deixa eu dar um gostinho para vocês, né? Aí quando ele estava lá em cima do precipício, a palavra fala que Jesus só passou pelo meio deles. Será que ficaram congelados, ficaram cegos? Só passou no meio deles. Porque não era chegada a hora, amém? Mas depois, se você vai ver ali nos evangelhos, né? Quando chegaram os guardas para prender, procuramos a Jesus, sou eu. Todo mundo desabou no chão. Aí eles se levantaram, procuramos a Jesus. Já disse, gente, sou eu. Imagina a tua cabeça, não, todo mundo desabando pelo chão. Aí Jesus fala assim: vamos, gente, levanta aí, ajeita o capacete, bota os quadros. Procuramos a Jesus. Já disse, gente, sou eu. Pode me levar. Ele se entregou, amém? Né? Por amor a nós. Então, é isso que faz o amor, não? A maior declaração de amor, consiga falar assim: Deus, eu te amo. A maior declaração é o que, moço? É em nome de Deus fazer o bem para uma pessoa. É a maior declaração que Deus ele recebe, amém? Não que eu não vou cantar, adorar a Deus, mas é a atitude. Então,
enquanto serve. Depois você pode ver depois, agora tem que mostrar o mesmo cuidado até o final, amém? Não é só por um tempo, não é só na emoção, tem que ser até o fim, amém? Então vamos parar aqui. O que nós aprendemos? Não, nós não podemos guardar dentro de nós aquilo que Deus está nos dando, né? O que mais? Que nas Escrituras nós conhecemos a nossa identidade, e que a gente tem que, depois de conhecer o bem que Deus quer que eu faça e o mal que Ele quer que eu evite, né? Eu tenho que pregar para os outros, amém? O que mais que eu aprendi? Tinha muita gente lá para fazer a obra, mas Elias e Eliseu foram naqueles que Deus mandou, né? O que mais que nós vimos? Que a gente não tem um Deus que é injusto. Deus é justo, Ele não se esquece. Mas qual é a forma de eu mostrar que eu amo a Deus? É amando as pessoas, é fazendo bem, né? É orando, pregando, intercedendo, fazendo bem, atitudes, né? Isso Deus está sendo honrado em nome de Jesus, amém? Então eu vou parar aqui, depois seguir mais em casa, né? Deus abençoe você de casa.